gente, tudo bom com vocês? Me chamo Edilene, sou de Belo Jardim, Pernambuco e participei da edição 2019 e fui convidada para o Clube de Leitura para montações de vídeos e HQs da edição 2020. O texto que eu vou ler hoje é do livro 1808, de Laurentino Gomes, e o capítulo é O Chefe da Polícia. Uma bomba populacionou, abalou o Rio de Janeiro nos 13 anos em que a corte portuguesa esteve no Brasil. O número de habitantes, que era de 60 mil em 1808, tinha dobrado em 1821. Só São Paulo, transformada na maior metrópole da América Latina, na fase da industrialização, na primeira metade do século XX, veria um crescimento tão acelerado. No caso do Rio de Janeiro, havia um agravante. Metade da população era escrava. Pode-se imaginar o que foi isso numa cidade que já em 1808 não tinha espaço, infraestrutura nem serviços para receber os novos moradores que chegavam de Lisboa. A criminalidade atingiu índices altíssimos. Roubos e assassinatos aconteciam a todo momento. No porto, navios eram alvos de piratarias. Gangues de arruaceiros percorriam as ruas atacando as pessoas a golpes de faca e estilete, oficialmente proibidos. A prostituição e o jogo eram praticados à luz do dia. A tarefa de colocar alguma ordem nos caos foi confiada por Dom João ao advogado Paulo Fernandes Viana, desembargador e ouvidor da corte, nascido no Rio de Janeiro e formado pela Universidade de Coimbra. Viana foi nomeado intendente-geral da polícia pelo alvará de 10 de maio de 1808, cargo que ocupou até 1821, o ano de sua morte. Tinha funções equivalentes ao que seria hoje a soma de um prefeito com um secretário de segurança pública. Mais do que isso, era um agente civilizador dos costumes no Rio de Janeiro. Cabia a ele transformar a vila colonial, provinciana, inculta, suja e perigosa, em algo mais parecido com a capital europeia, digna de sediar a monarquia portuguesa. Sua missão incluía aterrar pântanos, organizar o abastecimento de água e comida e a coleta de lixo e esgoto, calçar e iluminar as ruas, usando lampiões a óleo de baleia, construir estradas, pontes, arquedutos, fontes, passeios e praças públicas. Ficou também sobre sua responsabilidade policiar as ruas, expedir passaportes, vigiar os estrangeiros, fiscalizar as condições sanitárias dos depósitos de escravos e providenciar moradias para os novos habitantes que a cidade recebeu com a chegada da corte. Viana era um dos mais influentes auxiliares do príncipe regente, com quem tinha audiências a cada 2 dias. Munido de superdores, ele se metia em praticamente tudo. Briga de família e vizinhos, confusões envolvendo escravos e senhores, organizações de festas e espetáculos públicos, distribuições de livros e jornais estrangeiros, o comportamento das pessoas dentro e fora de casa. Nada escapava de seu crivo. Em ofício ao comandante da polícia, em janeiro de 1816, mandava matar os cães vadios. Em outros, ordenava a guarda militar reprimir assobios, gritos, pateadas e outros comportamentos de modo incivis que o povo praticava. Durante o espetáculo de teatro, o esforço civilizador. Uma das primeiras tarefas de Viana, no seu novo e íntegro papel de agente civilizador do Rio de Janeiro, foi mudar a própria arquitetura colonial da cidade. Coube a ele executar a ordem de Dom João, que determinava
a submissão das austeras rótulas de madeiras nas janelas das casas por vidraças. A medida foi tomada por razões estéticas, mas também por segurança. Temia-se que as janelas escondidas atrás das treliças fossem usadas em emboscada contra a corte portuguesa. A cruzada, para mudar os costumes, encontrava um obstáculo na presença maciça dos escravos nas ruas da cidade. Mal vestidos, os negros costumavam se reunir nas ruas e praças aos domingos e feriados para jogar, lutar capoeira e batucar. Quando cometia algum délito, seus donos tinham a prerrogativa de mandar açoitá-los em praças públicas. Relatório do intendente em 1821 revela que um terço de todas as prisões de escravos no período estavam relacionadas a crimes contra a ordem pública, registrados nos boletins policiais sob o nome genérico de desordem. Nada disso, na opinião de Viana, era coincidente com um novo patamar de elegância e refinamento que o Rio de Janeiro deveria ostentar com a chegada da família real. Segundo o intendente, numa cidade que abrigava uma corte, açoitar negros em praças públicas era verdadeiramente indecente. Além do mais, poderia provocar desnecessárias revoltas. Por isso, suas medidas incluiriam a proibição de reuniões de negros escravos em lugares públicos. No Rio de Janeiro da corte, a maioria da população andava armada. Pouca gente se arriscava a sair desacompanhado à rua depois do anoitecer. Pedradas eram um tipo de agressão muito comum. Um grande número de escravos eram presos por desferir pedradas em pessoas que simplesmente passavam pelas ruas. Ao deixar o cargo em 1821, Viana registrou os seus feitos. Aterrei imensos pântanos da cidade, com que se tornou mais sádia. Fiz calçadas na Rua do Sabão e de São Pedro, na Cidade Nova. Na Rua dos Inválidos, fiz os cais de Valango. Por não haver a cidade abundância de água por uso público, consegui conduzir água até para beber em uma légua de distância. Criei e fui sempre aumentado a iluminação da cidade. Fim. Esse foi o texto. Espero que vocês tenham gostado e tirem as suas dúvidas através dos outros vídeos também. Um beijo e boa sorte. Tchau!